o ArcGIS, então. Primeiro, abrimos o Catalog, caso a aba não esteja aparecendo. Você pode abri-la clicando no ícone Catalog. Uma vez na aba, é necessário localizar a pasta onde estão os dados. Caso ela não esteja conectada, faça a conexão clicando em Folder Connections com a direita e Connect to Folder. E então selecionando a pasta na janela Connect to Folder. No meu caso ela já está conectada em Desktop. E aqui estão as informações. Eu vou selecionar então os 3 arquivos com as informações básicas, né? O arquivo linhas contém as linhas em diversos temas, diversos layers vindo do AutoCAD. O arquivo de pontos contém diversos tipos de pontos. E o arquivo Annotation contém os textos. Em primeiro lugar, fazendo uma simbolização rápida, apenas para melhorar a visualização nesse momento, nas propriedades das linhas, na aba Symbology, nós vamos escolher uma forma de visualização do tipo categorias, valores únicos, e o valor a ser utilizado para a simbolização vai ser Layer. Eu vou desmarcar essa caixa All Other Values e vou pedir para mostrar todos os outros valores. Eu vou selecionar aqui a primeira rampa de cores, que são cores mais contrastantes, e vou clicar em OK. O programa então faz uma simbolização em cores aleatórias, né? Serve apenas para melhorar a nossa visualização. Nosso objetivo então é fazer um mapa de declividade para cruzar com o mapa de cheias. O mapa de cheias pode ser adicionado aqui também. E vamos fazer uma simbologia aqui no mapa de cheias, propriedades, na aba Symbology, categorias, valores únicos, sendo que o valor de categorização vai ser cota enchente. Desmarco a caixa All Other Values e peço para mostrar todos os valores. Eu vou adicionar aqui uma transparência na aba Display. Eu vou colocar uma transparência de 50%. Mais um detalhe, nas propriedades da carta enchente, eu vou colocar na aba Labels as etiquetas para nós apenas exercitarmos a diferenciação das enchentes, né, em função de etiquetas. Então eu vou pedir para mostrar etiquetas nesta camada, e como etiqueta eu vou pedir para o programa colocar a cota enchente. Assim nós temos então os valores, né, de cada uma das enchentes, né, que nos ajuda a entender melhor esse mapa. Eu vou salvar o projeto então, lá na pasta que eu estou usando para salvar os dados. Pronto, assim eu tenho meu projeto salvo e posso abri-lo num outro momento. Então, como exercício, eu gostaria de propor a questão: como o sistema pode selecionar automaticamente as áreas as áreas que cumprem o critério de estarem dentro de uma carta enchente, de uma cota enchente de 12 metros e terem declividade baixas, digamos, até 5% de declividade.
Então, quais são as áreas e como selecioná-las automaticamente? As áreas que são atingidas por enchentes de 12 metros e têm baixa declividade, ou seja, declividade até 5%. Então, vamos fazer esse procedimento. Em primeiro lugar, nós precisamos separar do mapa de linhas a informação referente à curva de nível, que vai ser utilizada para gerar o mapa de declividade. Então eu vou fazer uma seleção por atributos. Nós vamos usar a janela Select by Attributes para selecionar as curvas de nível, mestras e intermediárias da camada linhas. Então vamos selecionar em primeiro lugar a camada linhas. O método vai ser criar uma nova seleção. Nós vamos então escrever uma pesquisa do tipo layer igual. Eu vou buscar aqui no Get Unique Values, curva intermediária e curva mestra. Então eu vou dar um clique duplo em curva intermediária. A pesquisa fica por enquanto layer igual a curva intermediária. Mas também pode ser curva mestra. Então OR layer igual curva mestra. Pronto, essa é a nossa pesquisa. Então qualquer linha que cumpra esse critério, ser curva intermediária ou ser curva mestra, no atributo layer, vai ser selecionado quando eu clicar em OK. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou exportar essa informação selecionada para uma nova camada chamada curvas de nível. Clico com a direita na camada que contém a seleção, no caso linhas, e faço Data, Export Data. Vou exportar as feições selecionadas usando o sistema de coordenadas do próprio layer e vou salvar no lugar Desktop, GeoArc, que é a pasta onde eu estou salvando os dados. O nome vai ser curvas de nível. O programa exporta e em seguida pergunta se eu quero adicionar a nova camada na tabela de conteúdo. Eu clico em sim e pronto, tenho lá uma nova camada chamada curvas de nível. Para retirar a seleção agora eu posso clicar no ícone Clear Select Features. Pronto. Nós também vamos utilizar na confecção da declividade uma informação que está dentro da camada pontos e que são os pontos cotados. Então nós vamos fazer novamente um Selection by Attributes, dessa vez da camada pontos, criar uma nova seleção e a pesquisa dessa vez será layer igual a ponto cotado. E vamos exportar esses pontos, que são os pontos cotados dessa região, como uma nova camada. Então clico agora na camada que contém a seleção com a direita e faço Data, Export Data. Os dados vão ser salvos então na mesma pasta com o nome pontos cotados. Adiciono nova camada. Veja que no meu caso eu já tenho alguns arquivos com o mesmo nome e eu utilizei um substituir. No caso, se você está iniciando o exercício, você terá apenas os dados básicos e provavelmente não precisará responder essa questão sobre substituir as camadas. Uma explicação rápida então sobre do que se tratam pontos cotados. Na topografia, uma parte da topografia é representada por linhas. O topo do morro, ou mesmo pontos relevantes como celas, por exemplo, são representadas por pontos. Nesse caso, esse ponto representa o topo do morro, que vai garantir a forma arredondada da representação no SIG. Sem esse ponto cotado, o morro vai ser uma área plana e, é claro, vai apresentar
um erro significativo. O ponto traduz o arredondamento do topo do morro. Bom, com essas duas informações, então, nós conseguiremos fazer, em primeiro lugar, um modelo do terreno e, em segundo lugar, o mapa de declividade. O que elas têm de diferente? Com o I de identificar, eu vou dar um clique em uma das linhas e nós podemos observar que ela contém a informação de elevação. Da mesma forma, o ponto cotado também contém a elevação. Muitas das outras informações presentes na camada linhas não contêm essa informação, elevation, e portanto não podem ser usadas. Vamos então rodar agora, em primeiro lugar, o procedimento para fazer o modelo do terreno e, em segundo lugar, o procedimento para fazer o mapa de declividade. Nós vamos usar para isso as ferramentas presentes no ArcToolbox. Caso a aba ArcToolbox não esteja presente, você pode abri-la clicando no ícone ArcToolbox. Então nós vamos usar a extensão 3D Analyst. Para usar essa extensão, é preciso que você tenha a extensão habilitada, o que pode ser feito em customizar extensões. Veja que 3D Analyst deve estar habilitado. Aproveite e habilite também Spatial Analyst, que nós utilizaremos em seguida. Então, mais uma vez, após habilitar as extensões, no ArcToolbox eu vou utilizar uma ferramenta do grupo 3D Analyst Tools. Vou expandir esse grupo, vou expandir Data Management, Team, e vou iniciar usando a ferramenta Create Team. Nesse quadro, nessa janela, então, nós vamos iniciar a criação da team. Em primeiro lugar, eu vou criar uma team e vou salvar na mesma pasta de trabalho onde estão salvos os dados de origem. Desktop, GeoArc. Aqui eu já tenho uma team, então eu vou criar uma team 2. O sistema de coordenadas, vou clicar nesse ícone e vou informar que o sistema é o 29192. Após informar o número, eu vou teclar Enter para que o sistema assuma esse código. Assim que a informação aparecer na janela, na parte inferior da janela, eu aceito com um OK. Em seguida, o programa pergunta quais são os desenhos, as features utilizadas no cálculo do modelo do terreno. Então eu vou arrastar para cá curva de nível e pontos cotados, as duas camadas que eu recentemente exportei. Posso soltar aqui nessa janela. E em seguida eu vou definir qual a fonte da altura em cada uma dessas camadas, no caso o campo Elevation. Não preciso alterar mais nenhum dos elementos definidores do cálculo. Eu já posso clicar no OK e o programa vai calcular para mim então a TIM, que, como eu expliquei, é um modelo do terreno. Posso clicar em Close e já tenho ali a TIM. Veja que agora você tem à disposição um bom modelo do terreno, representa muito bem o relevo. A partir da TIM, nós vamos, que é uma estrutura vetorial, nós vamos exportar essa informação para uma estrutura matricial. Então vamos lá no 3D Analyst Tools, Conversion. E na ferramenta From Raster, nós vamos fazer, aliás, From Team, nós vamos fazer Team to Raster. Essa é a ferramenta que vamos utilizar para exportar o modelo do terreno do formato vetorial TIM para o formato matricial raster. Em primeiro lugar, definindo a TIM de entrada, no caso a minha é a TIM 2. Em segundo lugar, o output raster, eu vou clicar aqui na pasta, vou até a janela, até a pasta onde eu estou salvando os dados, GeoArc, e vou informar que eu vou criar uma camada chamada altimetria. No meu caso eu já tenho uma altimetria, então eu vou criar uma altimetria 2. Output data type permanece float, ou seja, é possível salvar
nesse caso números reais, né, com vírgula. O método vai ser linear. Eu vou mudar aqui a definição do tamanho do pixel utilizando cell size com o tamanho de 1 metro. Por que 1 metro? Porque o meu projeto foi organizado utilizando a unidade metro. Aproveitando, caso na sua janela apareça graus, é necessário alterar isso nas propriedades do projeto. Vou abrir um parênteses logo a seguir e vou mostrar como se faz isso. Pronto, em relação à conversão de Tint to Raster, já tenho a janela pronta, basta clicar em OK, o programa faz a conversão. Veja que no ArcGIS que eu estou usando, o programa mantém, após o processamento, a janela utilizada para iniciar o processo. Isso porque eu tenho configurado aqui em Geoprocessing Options, eu desliguei o Background Processing. Se esse Background Processing está ligado, Enable, aí a janela não é mostrada. Eu sempre sugiro desligar o Background Processing para evitar erros. Bom, então temos agora um modelo do relevo no formato raster e podemos utilizar esse modelo para converter para o formato vetorial, mas do tipo temático agora. Então nós vamos fazer uma simbologia rápida aqui no modelo raster criado. Vou em propriedades, já é o mapa de altimetria. Aliás, nós precisamos agora, a partir desse mapa de altimetria, calcular a declividade. Então vou novamente no 3D Analyst Tools em Raster Surface e vou utilizar a ferramenta Slope para, a partir do modelo do terreno em formato raster, gerar um modelo de declividade no formato raster. Então vamos lá, Input Raster, altimetria, Output Raster, eu vou salvar na mesma pasta, declividade percentual. Sempre é bom colocar o tipo de declividade que você está usando, porque se isso não aparecer no título do arquivo, muitas vezes você não vai manter o histórico e não vai saber se ele foi calculado em percentual ou em graus. Então, nesse caso eu sei que foi um arquivo calculado em percentual. Então eu vou manter declividade percentual. Como eu já tenho um declividade percentual, eu vou criar um declividade percentual 2. É importante colocar a extensão .tif, coisa que eu esqueci no altimetria, mas faça isso agora no raster de declividade. Também vamos alterar Output Measurement para Percent Rise, garantindo que ele vai ser calculado em percentual. Z-Factor, que serve para alterar a escala vertical do mapa de declividade, pode ser mantido como um 1, né, sem alterar essa escala. Clico em OK e o programa calcula a declividade. Ele calcula e já apresenta uma classificação, sugere uma classificação aqui. Agora nós vamos alterar este mapa para o formato vetorial novamente, mas utilizando desta vez o modelo temático. Então vamos lá. Isso é para que ele possa ser intersectado com o mapa de cheias mais tarde. Eu vou utilizar para isso então, em primeiro lugar, em Special Analyst Tools, eu vou fazer um Reclassify. Esse Reclassify permite que eu de certa forma, fixe essa característica temática do mapa de declividade e em seguida permita que ele seja exportado como polígono. De outra forma, ele não poderá ser exportado como polígono. Então, Input Raster é a declividade. Reclass Field pode manter o próprio value, que é o valor do pixel.
E em seguida nós vamos organizar a nossa reclassificação. Eu vou clicar nesse botão Classify e vou informar para o programa que eu gostaria de ter 5 classes apenas e que os intervalos das classes vão ser até 5%, até 15%, até 25%, até 45%. Vou colocar mais aqui até 100% e acima de 100%. Inclusive eu deixo o último valor com o valor sugerido pelo programa. Eu vou alterar também os valores novos, né? Os valores de resultantes da classificação para 5, 15, 25, 100. Sempre repetindo o valor, o intervalo superior da classe. E nesse caso eu vou colocar até 250%. Vou colocar o mesmo valor então para a classe acima de 100. Eu vou sugerir um valor aqui de 200 e vou pedir para ele salvar aqui como, na mesma pasta, né, como declividade percentual reclasse. Eu já tenho essa, então eu vou salvar o número 2. Pronto, clicamos em OK e o programa faz, fixando dessa vez a informação da declividade em classes. E eu posso então dessa forma fazer uma conversão de raster para polígono, usando a ferramenta Raster to Polygon. O input raster vai ser então a declividade reclassificada, o field vai ser value e o output vai ser salvo como declividade percentual. Como eu já tenho esse arquivo, ele diz que eu não posso salvar com o mesmo nome, então eu vou salvar com outro nome, declividade percentual 2. Eu vou desmarcar essa opção Simplify Polygons, que é utilizada para, teoricamente, melhorar o desenho dos polígonos, porque me parece que o resultado não é muito interessante. Ele, teoricamente, evita aquele serrilhado dos pixels, mas eu não acho essa função muito interessante. Muitas vezes muda a forma dos polígonos consideravelmente. Vou clicar em OK, então, e ele converte esse mapa da estrutura matricial para a estrutura vetorial. Como eu falei, isso é necessário para que seja possível cruzar os mapas de nosso interesse, cruzar a informação da declividade com a informação da enchente. Se eu não tiver as duas informações no formato vetorial, eu não consigo fazer a intersecção, que é a nossa próxima tarefa. Então, como separar, lembrando da nossa pergunta, como separar a informação solicitada no início, ou seja, quais são as áreas atingidas pela enchente de 12 metros e que tem ao mesmo tempo declividade até 5%? Eu vou responder essa pergunta utilizando a função GeoProcessing Intersect. Então, a princípio o programa me pergunta quais são as feições que eu quero intersectar. Eu vou responder que é a declividade percentual com a carta enchente. Vou arrastar as duas aqui nessa janela. Eu em seguida vou informar o nome do arquivo de saída. O caso vai ser declividade versus enchente. Coloquei um X aqui para indicar isso. Vou salvar como eu já tenho um arquivo com esse nome, eu vou salvar o número 2. Em seguida eu vou manter all, não precisa preencher nenhum dos outros campos, então basta clicar em OK e o programa faz a intersecção. Veja que a intersecção vai resultar num mapa apenas na área comum entre os dois mapas de entrada. Vou fechar aqui. Então veja que o mapa resultante foi realizado apenas na área comum entre os dois mapas de entrada. E agora nós podemos finalizar o exercício então selecionando as áreas que
tem a característica de serem atingidas por cheias de até 12, inundações de até 12 metros e terem declividade de até 5%. Vamos fazer isso fazendo uma simbologia, no princípio, utilizando categorias, desta vez valores únicos, mas muitos campos. E nós vamos colocar aqui no primeiro campo o grid code, que representa a declividade, e no segundo campo o cota enchente, que representa a cota de enchente. E em vez de clicar aqui em adicionar todos os valores, eu vou pedir para adicionar apenas um valor. O valor declividade. Em primeiro lugar, eu clico no Complete List para ter a lista completa dos cruzamentos. E eu vou selecionar aqui o requerido na pergunta. Declividade até 5%, cota de cheia de 12 metros. Pronto. Vou pedir para simbolizar agora, deixar marcada essa caixa All Other Values, para que eu veja a cor das outras áreas. Ou seja, as áreas que não cumprem esse critério. Assim eu tenho o resultado final do trabalho em verde as áreas que não cumprem o critério e em vermelho, em Bordeaux, as áreas que cumprem o critério, ou seja, têm declividade até 5% e são atingidas por enchente de 12 metros. Assim a gente finaliza o nosso trabalho mostrando então como se realiza o cruzamento de mapas no SIG.